Na minha saída do futebol, foi simples. Eu percebi claramente que ele queria ter gestão do futebol. A venda do Paulinho é uma caixa preta. Por quê? A venda do Paulinho, ela foi feita à margem, não é do Fred, ela foi feita à margem minha, do executivo, do gerente de futebol, de toda a estrutura do futebol. Eu nunca me esqueço, o Paulinho teve uma entrevista às 4 horas da tarde, e o Paulinho, a gente não sabia à noite, tinha um jogo do São Januário, acabou o jogo, eu fui informado pelo repórter da Tupi, que o Paulinho, amanhã, o presidente ia dar uma... Eu só não, eu, Pelai e o Newton, Dumont, na época fazendo parte, nós fomos informados ali, que ia ter 4 horas, uma entrevista da venda do Paulinho. Isso não é coerente. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um Na Resenha com o Dieguinho, com o candidato à presidência do Vasco, benemérito do clube, Fred Lopes. Dieguinho, obrigado aí pelo convite. Então, o Fred já foi vice de patrimônio do Vasco, foi o único vice-presidente de futebol da gestão, agora do presidente Alexandre Campelo, participou da bendita última eleição que deu esse rolo todo. Ele começou a eleição ali junto com o Campelo, e a gente vai discutir vários assuntos hoje. Então, para começar a nossa resenha já, Fred, se apresenta para o Vascaíno, diz quem é o Fred, o que o Fred trabalha, o que você fez já pelo clube, para o Vascaíno te conhecer, e depois a gente faz as perguntas. Bom, Dieguinho, obrigado primeiramente, te agradecer aí pela essa oportunidade de estar falando com o Vascaíno, dar boa noite aos vascaínos, dizer que eu ingressei na vida do Vasco, sou sócio desde 97, ingressei na vida do Vasco, politicamente falando, em 5 meses depois que o Dinamite assumiu. Eu fui convidado para assumir o calabouço. Naquela época o Jorge Luiz era vice-presidente de patrimônio e o calabouço não tinha diretor. Talvez pelo nosso conhecimento, pela nossa área, como eu te falei, né, eu sou distribuidor em materiais de construção. Na época a sede estava bastante destruída, precisamos fazer salão, precisava fazer uma série de coisas. Me convidaram, eu fui para lá, passei cerca lá de 11 meses trabalhando. Depois o Jorge Luiz passou um problema particular, que era o vice-patrimônio, então eu fui indicado para assumir a vice-presidência de patrimônio. Lá a gente fez 34 obras, uma sala de imprensa, 3 vestiários, 2 salas de musculação, fiz a mega loja, fiz o grama cintar, a última troca do gramado padrão FIFA, troquei o alambrado, que era antigamente o pessoal que frequentasse a janela, lembra que era de grade, a gente passou para vidro temperado, coloquei o último placar eletrônico, fomos nós que fizemos, né? Fiz refeitório, fiz espaço prêmio, 34 camarotes, trouxemos a pintura, aquela pintura nova que foi a escolha feita pela Equine, né? O sócio escolheu entre 3 modelos. Nós é que trouxemos a Equine. Pintura da arquibancada. Da arquibancada social, né? Nós fizemos a recuperação da alvenaria na época, fizemos as cadeiras, foram tiradas uma a uma, fizemos um trabalho de proteção ali, de recuperação estrutural em toda a arquibancada, e depois a reforma não só das cadeiras, mas pintura, acabou obviamente com a pintura nova do estádio, e também das marquises, tanto a marquise principal, da social, quanto também aquela marquise que a gente chama da ferradura. Então isso tudo foi feito na época, fizemos a reforma de refeitório, fizemos refeitório de várias salas, de marketing, presidência, patrimônio, finanças, fizemos várias intervenções em várias áreas administrativas, fizemos a recuperação da fachada, acabamos não finalizando porque foi na época que eu saí, fizemos um ginásio, deixamos o piso do outro ginásio já pago, né, pela Recoma. Então a gente fez mais de 34 obras relevantes fizemos a recuperação dos muros, que nunca mais ninguém fez, né? Fizemos o quarteirão inteiro dos muros, né? Recuperando, reboco, né? Fizemos um trabalho, nós tínhamos uma equipe fazendo uma reforma estrutural. O São Januário tem 93 anos, é um estádio que precisa, né, estar constantemente com esse cuidado, né, sobretudo porque a liga do concreto ela já é uma liga antiga, então volta e meia você começa a ter parte do reboco caindo, ferro exposto, que é preocupante, porque aí você compromete a estrutura. Então a gente vivia fazendo essas recuperações
estruturais, e fizemos não só em São Januário, mas fizemos intervenções na época do CT, né, que eu era contra aquela parceria do Pedrinho, mas fiz a reforma do CT, fiz a ampliação das bilheterias ali da Francisco Palheta, a última entrada ali que você vê que é mais nova, fomos nós que fizemos. Então a gente fez muita coisa, não só a nível de estádio, mas também nas outras sedes, como calabouço, salão, entrada, grama sintética do calabouço a gente colocou. Antigamente, para quem conhece o calabouço, lembra que antigamente o chão era o chão tanto do futsal ali era cimento, nós botamos grama sintética, e a parte da quadra de vôlei, que era uma quadra que era de cimento também, às vezes a criança caía, se machucava, a gente botou ali areia ali no padrão CBV. Fizemos a sala médica, como eu te falei, reformamos todo o salão, reformamos a parte ali da sauna. Quando eu estava como vice-patrimônio, com a ajuda do diretor na época, que era o Eduardo Cassiano, que hoje está na Sempre Vasco, fizemos em parceria ali a churrasqueira, fizemos pintura, trocamos a parte de iluminação da sede na época. A gente realmente fez um trabalho bem interessante lá no canal. O Roberto Dinamite foram 2 mandatos. Você chegou Eu cheguei... Quanto tempo você ficou com ele? Na verdade, eu fiquei em torno de 3 anos, porque eu não estava na chapa do Roberto. Eu, como te falei, eu fui convidado 5 meses depois, em função, acho que também do próprio trabalho, né, que fiz, né, pelo próprio segmento que a gente atua, que é matéria de construção, construído de modo geral, e a sede, como eu te falei, precisava de muita obra. Então eles me chamaram, eu fiquei lá 11 meses, e depois eu fui, em função da saída do vice-presidente, estava com problemas particulares, me convidaram para assumir o lugar dele, então eu fui para São Januário. Logo depois no segundo mandato, o Roberto teve um Dinamite, né? Ele teve uma mudança de postura. Eu vi o Roberto mudar completamente a sua forma de trabalhar, querendo assumir mais perto, querendo implementar as ideias dele. E aí a gente viu o que já se imaginava, né? O Roberto é um ídolo, mas é um cara experiente, concordando com a gestão dele, sobretudo com uma ideia equivocada de dar uma participação ao Pedrinho Vicençotti, que era um empresário na época que eu entendia que o CT batia para um aluguel, e entendia que o CT não podia ter participação do empresário, seja com 10%, com 20%. Tanto é que eu entrego a pasta no dia que entreguei o CT, que eu reformei, fui obrigado a reformar o CT, porque por força contratual de um contrato que eu... Eu lembro muito por alto, mas qual CT era esse? CT de Itaguaí. De Itaguaí. Então vamos lá, o Vasco fez um contrato de aluguel. Na verdade, eu entendia que o Vasco tinha que fazer como qualquer outro. Você tem o dono do CT, tá? Quanto você quer no seu CT? X? Não, eu pago X menos Y. É um acordo, pronto. Não, o Vasco preferiu fazer um acordo dando um percentual. O empresário na época, eu, obviamente, não concordava, não concordo. Acho que percentual do quê? De todos os atletas da base. Ou seja, a partir daquele momento, naquele trecho que os jogadores treinassem mais, teriam 10%. 10% seria do Vasco não pagar aluguel, mas a compensação 10% de toda a base ficaria. Pô, se vende um Thales Magno, por exemplo, agora por 300 milhões, ele tinha 30, por exemplo. Ele tinha 30 milhões, é isso mesmo. Ele tinha 30 milhões. Ou seja, ele pagava meia dúzia de CTs daquele ali. Então, quer dizer, é um modelo completamente equivocado, e eu estou explicando isso. Foi ali que você entregou? Foi ali que eu saí. Saí com alguns vice-presidentes, eu era contra. Era uma visão. Você lembra que ano? Foi em 2012, foi logo... Foi na data que inaugurou o CT. No dia que inaugurou o CT, eu entreguei o CT, entreguei também a expansão da Francisco Palheta, que são 2 obras que estavam mais próximas de terminar, e entreguei o carro. Por não concordar. Porque você não faz um trabalho remunerado, você faz um trabalho como voluntário. Não, chama de amador, sim, não tem salário. A gente não recebe. Eu não posso estar ali, se eu não acredito na causa. Se eu não acredito na causa, acho que cada um tem opinião. Eu acho que é melhor sair, entendeu, Diego? Se você não está feliz, se você não acredita naquilo que está sendo feito, eu acho que você tem que sair, tem que dar oportunidade para quem acredita. Só para finalizar aí do período vice-presidente de obras, porque essa pergunta minha é feita toda vez que às vezes eu externo alguma coisa de candidato de presidência e tal, todo mundo tem um porquê com alguém. O Campelo tem os porquês dele. O Levin tem um pessoal que tem uns porquês com o Levin. O seu nome tem alguns porquês. E o
Júlio Brandt também tem alguns deles. Bom, o porquê que sempre me levantam do Fred é o seguinte: quando o Fred foi vice-presidente de obras do Vasco, o parque aquático chegou a ficar fechado e, se eu não me engano, o ginásio. Então, como é que o Fred se defende e fala sobre... Isso é importante, porque às vezes, quando você normalmente, as pessoas, só para você entender, sem falsa modéstia, nunca nenhum vice-presidente fez tanto de patrimônio quanto eu. Se você pegar que eu fiquei ali em torno de 36 meses com o Roberto, né, porque eu comecei 5 meses depois e saí 3 meses depois, segundo mandato. Fiquei 36, 37 meses na função. 3 anos. Só que dos 3 anos, 1 ano, 11 meses eu fiquei em calabouço, né? Então, se você parar para pensar e fizer essa média, isso é matemático. Você vai ver ali que eu entregava 2 obras por mês. O parque aquático era uma obra muito cara, já para te adiantar. Eu tinha até estudos já feito, algumas parcerias com o Equine, por exemplo, ia doar toda a parte de massa, de tintas, e para que a gente pudesse fazer a pintura, né? Mas tinha outros custos que eu não tinha, por exemplo. O Vasco, a gente não tinha certidões para poder fazer com lei de incentivo, né? Que esse é outro problema gravíssimo do Vasco, né? A gente gasta dinheiro com coisas que não deveriam, elas poderiam estar sendo 100% feitas, subsidiadas por projetos de lei de incentivo. O parque aquático, inclusive, depois foi reformado pelo Eurico, né, quando na gestão do Eurico. Não foi uma coisa que ele atacou muito. Foi, porque ele alegou que quando ele saiu do clube, o patrimônio do Vasco estava bem cuidado, e depois, quando ele recebeu do Roberto Dinamite, depois de 2 mandatos, o clube estava jogando as baratas. Quando eu saí, nos últimos 2 anos, que aí tem um hiato entre a data que eu saí, que foi em 12, e ele assumiu o clube em 2015. A verdade é que de 2012 para 2015, o Vasco não fez nada. Então, às vezes o pessoal, patrimônio, não. Por isso que é importante vocês pegarem o período que eu tive e o período que eu fiquei fora. Isso é simples, não é questão de... É você olhar de data. Mas, sem dúvida, a gente fez muita coisa e daria para ter feito muito mais se o Dinamite, naquele momento, não tivesse optado por modificar completamente o perfil do mandato. Se ele tivesse seguido o perfil do primeiro mandato, e o perfil ninguém pode dizer que foi ruim, porque ele ligou com 92%, nunca viu o presidente da história ligou com 92%, só o Dinamite, não era sinal que tinha uma aprovação esmagadora, era só ele ter seguido. Então é importantíssimo, gente, que o próximo presidente do Vasco, e aí eu não estou falando aqui que A, B, ou deixa de ser honesto, eu estou dizendo que esse é o perfil que é importante para o Vasco, uma pessoa que seja capacitada. E aí não dá para você defender um presidente que fala de prosperidade, que prega evolução, mas que não é próspero na sua vida. Então, se você não tem, se você não é um cara, vamos dizer assim, uma condição estável, bem, vamos dizer assim, realizado, ou seja, se você não tem sucesso na tua profissão, se você não tem sucesso como empresário, como gestor, que é o que o Vasco precisa hoje, o Vasco precisa de uma visão comercial. O Vasco, o Fred é bem sucedido? Cara, é difícil a gente falar na primeira pessoa, né? Mas acho que quem me conhece sabe que sim. Acho que é importante o torcedor pesquisar. Não, posso dizer aqui, mas vai pesquisar, né, quem nós somos, as empresas que nós temos, né? Eu acho que isso vai passar uma certa segurança, mais do que falar, as pessoas conhecerem, elas terão a certeza de que eu não preciso do Vasco, né? Estou aqui por paixão, estou aqui por amor, né? Eu mesmo agora, antes do ar, te mostrei aqui, você é testemunha da quantidade de doações. Não, pode entregar, pessoal. Ou seja, aqui, pessoal, isso aqui tudo... O Fred isso aqui tudo são doações feitas ao Vasco. Pode abrir. O Fred é benemérito do Vasco, ele me provou aqui. É difícil, né, você mostrar aqui, mas, por exemplo, tá aqui, ó, são papéis do Vasco, são doações feitas, só para vocês verem aqui o tamanho da pilha, tudo isso aqui são doações feitas ao Vasco. O Dieguinho aqui leu aqui, pode comprovar, pode dar aqui a versão dele, se isso é verdade ou não. Tudo, ele me mostrou aqui, ele provou por A mais B que ele é benemérito com mérito, o Fred é benemérito, e 90% que eu vi ali, tem até alguns recursos em dinheiro, mas 90% ali é material. É material que era vice de patrimônio,
eu era um dos grandes patrocinadores do Vasco, porque tudo que o Vasco precisava eu doava. Se o Vasco precisava de cimento, eu dava. Se o Vasco precisava de metais, hidráulica, elétrica, ferramentas, tomadas, todos, caixas de luz, ou seja, todos esses materiais, eu tenho uma empresa que trabalha com mais de 7.500 itens distribuição no Rio de Janeiro. Eu mostrei isso aqui só porque a gente vinha falando da questão do Conselho de Beneméritos, que ele é muito criticado, né? Mas o Conselho de Beneméritos ele não é diferente do Conselho Liberativo, não é diferente das torcidas organizadas, não é diferente da sociedade como um todo. Você tem pessoas boas e pessoas não tão boas. Eu acho que até o nível da política do Vasco melhorou. O Vascaíno hoje, ele olha e tem opções. Antigamente o plano era o Eurico ou tirar o Eurico. Era basicamente isso. Exatamente. Hoje você vê. A gente tem que sair fora desse debate. Né? É o que eu defendo muito, tá? Diguinho, a gente precisa falar de projetos. A gente não dá pra ficar falando. A eleição do Vasco está muito chata. Você só fala das pessoas, você só fala que esse teve que aquele, que aquele errou naquilo outro. Não, gente, a gente tem que falar de projetos. Porque o nosso rival, ele vai andando, ele vai a passos largos de distância. Não só o rival principal, mas ele está falando aqui no cenário dos grandes clubes brasileiros. E a gente fica sempre discutindo pessoas e falando, e aqui tinham almoços e jantares e reuniões chatas, que a gente reúne para falar de pessoas. Não, temos que falar de projeto, nós temos que dizer o que nós vamos fazer com o nosso estádio, nós temos que dizer o que nós vamos fazer com o nosso CT, nós temos que dizer como é que nós vamos fazer a reestruturação financeira, que é uma coisa das mais importantes, não a mais importante. Se não for encarado de frente, esse tema não tem solução. Não pense você que o candidato diz, não, porque eu sou bem sucedido, tá? Ninguém vai pegar, por exemplo, você pode ajudar. Você acha que alguém vai chegar a tirar 200 milhões do seu patrimônio e botar no clube? Isso é muito difícil. Então, assim, o que a gente precisa é ter responsabilidade, honestidade, maturidade para entender o seguinte: nós temos que ter pessoas que tenham relação com o mercado. E aí o mercado, não só nacional, internacional, capacidade de gestão, porque você gere a todo momento pessoas, são 600 e tantos funcionários, que isso precisa ser reavaliado, se há necessidade disso tudo. Então os clubes hoje eles têm que ter uma relação assertiva na sua gestão. E aí eu digo, desde a compra do copinho de água, não pode o Vasco, um galão de água custar R$9, o Vasco pagar 15, sabe? Não pode um cimento a gente comprar R$22 e o Vasco pagar 30, 35. Não podemos, a gente tem que olhar para essas gestões, olhar para isso tudo com a mesma responsabilidade que a gente olha para a nossa empresa. Você vai comprar uma geladeira para sua casa, você não vai fazer uma pesquisa em 3, 4 marcas para ver que você compra mais barato. O Vasco tem que ser gerido da mesma forma. Então tem que estar lá uma área, né, transparente para você fazer os orçamentos, para você poder realmente baixar o custo operacional do Vasco. Mas tem muita oportunidade de redução de custo. As coisas são feitas ainda no Vasco, ainda um pouco precisa realmente ser olhado com mais atenção, com mais responsabilidade, com mais apreço a isso, porque a gente tem muito que baixar do ponto de vista administrativo. No futebol, idem. Futebol, você tem que tratar com uma responsabilidade ímpar, porque não dá para a gente trazer jogadores com histórico de lesão e não fazer exames adequados, e depois esses jogadores ficarem no departamento médico custando aos cofres do clube, muitas vezes 5, 4, 6, 2 milhões ano, e a gente não utilizar o atleta em vez de uma. Então isso tudo é dinheiro que tem que empurrá-lo. Então a gente tem que olhar o clube na sua estrutura no modo geral e dizer assim: o que eu tenho que fazer aqui para reduzir despesas e quais são as possibilidades de aumento de receita. E se não for enfrentado esse tema da reestruturação financeira, nós vamos continuar enganando o torcedor, que sempre fica com a esperança que ano que vem vai ser diferente. Eu particularmente não acredito em candidato ou candidatura que venha sonho, que venha com discursos mirabolantes. Eu acredito no trabalho sério, dedicado, com o torcedor, que é o maior patrimônio do clube. A gente tem que olhar para o torcedor como cliente. Então eu tenho que entender de que forma você é um consumidor potencial do Vasco. Você é o cliente do Vasco. É você que compra a camisa, é você que assina pay-per-view, é você que vai a jogo, é você que compra produtos oficiais licenciados, é você que faz plano sócio. Então, eu tenho que entender que da mesma forma que na minha empresa eu só tenho sucesso se eu entender o que o meu cliente quer. Se eu não entender o que o meu cliente quer, eu não vou ter êxito. Ele vai comprar no concorrente.
O caso do Vasco, ele não vai deixar de ser vascaíno, mas ele não consome, que é tão ruim quanto. Né? É a mesma coisa que o meu cliente para de comprar comigo e comprar meu concorrente, ele para de consumir comigo. Então assim, eu acredito que a torcida do Vasco está dando demonstrações de que quer abraçar o clube. Não, ela já abraçou o clube. Eu acho que todo o clube no Brasil, vamos falar até o quintal da gente aqui, não tem torcida que enganche no Brasil igual a do Vasco. Não tem. Você fala assim, compra uma garrafinha d'água para ajudar o Vasco, ele compra. Tá aí, o patrocínio da Avan foi o Vascaíno que trouxe. Exatamente. Eu mesmo fui lá todo dia, tava lá no Luciano. Botando Vasco, Luciano pelo menos umas 10 vezes por dia. O Cano, o Vascaíno, foi lá, invadiu a rede social, ajudou a trazer o plano de sócio que explodiu. Eu sei que foi um cara que participei e ajudei também. Foi também o Vascaíno que ajudou a fazer do Vasco o maior plano de sócio das Américas e do Brasil. Então o Vascaíno a todo momento, que todo mundo, a todo momento o Vascaíno tá ali, ó, eu tô aqui. O Vascaíno, ele quer de qualquer jeito trazer o Vasco de volta pro lugar dele. Ele não aguenta mais viver o que ele vive, e o Vasco ele entende que tudo que ele dá pro Vasco, ele não tá dando, ele tá investindo. Porque o Vasco dá um bem-estar para ele que nenhuma outra coisa não completa. Então ele entende que tá fazendo algo que, porra, é investimento. Ele tá sentindo como uma lesado, tô jogando dinheiro fora. O Vasco ele dá pro Vasco com prazer, com amor. Isso foi implantado a gente na Constituição do São Januário. O Vasco ele já veio no DNA, que ele entende que ele gosta de se sentir pertencente do clube quando ele faz. Sem dúvida, e aproveitar aqui, tá, gente, é muito importante, tá? Não vamos achar que, porque eu tá lá, eu não gosto do presidente estar lá, ou gosto ou não gosto, acho que é importante, tá? Se associar, é importante, tá, Diego? Aproveitar até aqui o espaço aqui do teu canal, dizer, gente, é fundamental que vocês não parem de pagar o plano de sócio. É fundamental que essa receita, nos próximos anos, elas venham a ter uma participação expressiva dentro dos orçamentos do Vasco. Só dessa forma nós vamos conseguir mudar. Então, a associação continuar pagando, continuar trabalhando, inclusive para colocar sócios para dentro. Não importa se são estatutários ou sócio torcedor, tem que botar dinheiro para dentro. Continuar apoiando a questão do cartão do BMG. Gente, não custa nada, não tem tarifa. Eu já fiz o meu. Para você ter ideia, a nossa ideia aqui no Avante, nós pegamos um cartão do BMG para operar as custas da campanha, porque a gente sabe que vai ter um valor e isso vai ajudar o Vasco. Então o Avante tem lá um cartão, fica com o Felipe, corporativo, que ele é através do cartão do BMG que a gente faz os pagamentos, né, de algumas coisas. É importante o Vascaíno entender, inclusive eu só vim saber isso na entrevista que eu fiz com o presidente Alexandre Campelo, que eu não sabia. Ele me explicou que esse banco é um banco do Vasco, que quem opera é o BMG. Sim. Então, ou seja, em vez de você botar seu dinheiro no Bradesco, no Itaú ou em qualquer outro banco, todo o lucro que gera dentro do banco vai para o Vasco. Outra coisa, todos os produtos, tá, pessoal? Todos os produtos que você faz, que você movimenta dentro do banco, eles têm uma participação do Vasco. O Vasco tem uma comissão. Então, pô, o que custa, gente? Se eu saio para pagar um almoço, na vez de eu pagar com cartão de outra bandeira, paga com o Vasco BMG. Se eu tenho que pagar, vamos botar débito automático? Pô, bota no BMG. Vamos ajudar o clube. Vamos fazer, porque isso não só vai ajudar na questão do BMG, porque todos sabem que o Vasco tem uma parcela que é fixa, mas tem outra que é variável. E nós temos também o bônus de ajudar no CT. Você acha que se a gente fizer desse projeto um case, você não acha que outras empresas de outros segmentos virão para trabalhar isso no Vasco? Eu acho que isso é modalidade nova de mercado. Eu acho que as empresas vão começar a fazer cada vez mais. Espécie de meta. Se fizer tanto, a gente dá tanto. O patrocinador, ainda mais no mercado escasso, ele quer botar dinheiro, mas ele quer ter retorno. Acho que o Vasco não tem torcida igual no Brasil. Não tem torcida igual no Brasil em engajamento. A gente tem tudo para largar na frente nesse próximo ciclo aí que vai vir, que vai ser cada vez mais assim. O próprio pay-per-view, vocês não têm noção do quanto é importante o pay-per-view. O pay-per-view ele distribui mais valor pelo modelo da Globo, que eu acho errado. E nós temos que discutir isso. Dá mais do que o TV aberta. Dá mais o pay-per-view do que dá a televisão fechada. E a grande massa do torcedor de TV aberta do que pay-per-view. Exatamente. E aí existe uma avaliação de conceito que, para mim, na minha avaliação, ela é muito errada. Por exemplo, transmissão. O cara assina pay-per-view. O cara, com todo respeito, é Palmeiras. Vai jogar Palmeiras e Vasco. Por mais que ele seja Palmeiras,
tem que entender que é Palmeiras e Vasco, ele está vendo o produto, ele está vendo o Vasco também. Ele está consumindo o material, o anúncio de camisa, ele está consumindo, não é só o Palmeiras que está jogando. Então eu entendo o seguinte, que essa fórmula do PPV está errada. Ela tem que ser a maior parte, ela tem que ser igual, e uma menor parte tem que ser aí sim o clube. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? O Vasco receberia em média 7,4 de pay-per-view, e esse 7,4 estaria oscilando entre 44 e 48 milhões. Isso é a informação que eu recebi lá. O nosso maior concorrente tem um pay-per-view em torno de 18. Você imagina, faz as contas. Se um clube que tem 7,4, né, entre 44 e 48, vamos fazer a conta aqui, 45 milhões, imagina o Deus, aí já foi mais de 90 milhões, ou quase 90 milhões de diferença. Então isso é um modelo para mim que está errado, mas enquanto esse modelo não se modifica, e pode ter certeza que isso é uma coisa que a gente vai querer discutir como prioridade esse contrato da Globo, isso precisa ser mudado, eles vão acabar com o produto, né? Eles trabalharam tanto para ter dois clubes tão à frente, que agora eles mesmo estão entendendo que não conseguem que eles não vão conseguir controlar esses dois clubes e que vai acabar a competitividade. Acabando a competitividade, acaba piorando o produto, porque eles tinham que promover a competitividade, porque a competição é que estimula. Um time que dispara 10, 12, 15 pontos na frente, fica sem graça. até a gente mesmo, depois que começa pra gente mesmo, fica tão sem graça que a gente para assistir. Se fosse o Vasco 15 pontos na quadra, que a gente ia adorar, mas que tivesse que ser o fosse o Vasco. Mas não é justo e não é comercial para o produto. Na Terra são 5, 6, que é um modelo muito semelhante àquilo que eu acredito, que é a paridade, as diferenças são reduzidas para que o clube não tenha, exatamente, para que você tenha competitividade. E aí você vai disputar, porque eles vão matar o produto, depois vão matar as gerações que nascem, porque as gerações começam a ficar dependentes dessa moda que se criou, né, que você tem uma dificuldade hoje de fazer, isso é real, nós temos que enfrentar isso, porque senão daqui a pouco o Vasco vai virar um clube que daqui a pouco nem a quarta maior torcida do Brasil é. Isso tem um efeito gravíssimo. De Adidas e Nike, não sei o que, serve de pênalti, não sei o que. Isso tem influência pro garoto? Tem. Eu sou pai. Eu sou pai, com todo respeito. Meu filho nunca me pediu chuteira de Umbro. Meu filho nunca me pediu chuteira de outro patrocinador. Tem que entender isso. Eu não estou criticando, a Umbro é uma excelente marca. Mas nós temos que entender que isso para o torcedor é importante. Nós temos jogadidas lá, isso sobretudo para os garotos. Eu entrevistei o Bruno Maia, mas como é que o Vasco, porra, eu nunca vi o Vasco usar Nike nem Adidas, nem a Puma, que é um pouquinho inferior. Não entendo, mas aqui tá a maior torcida do Brasil. Adidas, quarta torcida. Não, eu tô falando das últimas, não tô discutindo que a gente acredita, eu acredito até que é a terceira. Eu tô falando que as pesquisas malucas dizem, vamos ficar na quinta aqui, o que dizem as pesquisas. Primeiro, o Vasco, como eu te falei, o Vasco tem a chance, a oportunidade de, através da capa, voltar a ser o clube que mais vende capa no mundo e voltar ao patamar de Palmeiras e São Paulo, que são 250 mil peças ano, tá? Que são ali, vamos dizer, Corinthians, Flamengo, Corinthians acima, Palmeiras e São Paulo ali com 250 mil peças, e o Vasco na casa de 100 e tantas mil, mas porque não está bem. Se a torcida abraça, se a gente também faz, porque eu sei que é chato também, a gente fala, pô, só o torcedor tem que abraçar, e o clube não dá contrapartida, eu entendo isso, mas eu quero entender o seguinte, o Rica Perrone falou isso pra mim na entrevista. É uma guerra. Chega uma hora que o cara vai cansar. Eu reconheço isso, mas eu também, Diego, é um pouco da minha essência. Eu decidi para isso pelo seguinte, eu não preciso baixo para nada, eu preciso de paixão, eu quero a paixão, eu estou nisso pela paixão. Ou você vai para essa guerra e escuta o que eu estou falando, é a última geração que a gente tem para mudar isso. Ou a gente muda isso, ou a gente vai chegar a tal estágio que isso vai se consolidar de uma maneira que vai ser irreversível. Então eu acho, e aí peço a todos que não desistam, né? Porque eu acho que a gente pode sim comprar a camisa do Vasco, eu acho que a gente pode sim, cada um, obviamente a gente fala, obviamente tem que salvaguardar as pessoas que estão desempregadas, porque ele falou, pô, eu que estou desempregado não posso, então não sou Vasco? Claro que não. Se você está desempregado, você tem que estar passando uma dificuldade real de orçamento hoje na tua família, é claro que você não vai deixar de comer para pagar o tio. Agora, se você está empregado, se você tem que estar recebendo, se você tem minimamente, quem não pode usar com 15 reais, gente, você ter
Quem não pode ajudar, de repente você não pode comprar camisa oficial, mas pode comprar um chaveiro. Dessa forma, claro que eu não estou dizendo que é só isso, mas eu estou dizendo que é importante, porque o torcedor do Vasco, ele é o maior patrimônio, não se iludam. A torcida do Vasco é o maior patrimônio que o Vasco tem. A torcida é o maior patrimônio do seu povo. O Vasco ainda respira por aparelho por causa do torcedor. Pela torcida, completamente. O torcedor decide, vai lá e bota para ver Vasco e Chapecó 67.500 pessoas no Maracanã. Que eu tenho até dúvida se a gente não bateu aquele recorde, tá? Porque a operação não era nossa. Simplesmente isso, tá, pessoal? Hoje você desistir ou você abraçar a causa e trabalhar pela mudança. E eu tô nesses milhares e milhões que acreditam que o clube tem mudança sim e que nós não vamos deixar para lá e não vamos deixar a nossa maior paixão morrer. Não vamos deixar. Então é por isso que nós temos que estar engajado nisso. Não custa nada, volto a repetir. Se associa, continua pagando, faz o cartão BMG, passa a pagar as contas pelo cartão BMG, não vai mudar nada para você, mas para o clube tem uma grande interferência, uma vez que a gente assinou uma extensão de contrato com o BMG e a parte que é fixa, a grande parte já foi antecipada. Então a gente precisa mais do que nunca dessa receita do patrocinador master que só vem dos variáveis do torcedor. Ajuda a abrir a conta para eles poderem ajudar na questão do CT. Então coisas como essa, vamos entrar nas redes sociais. Eu acho que eu falei fora do ar, outro dia eu estava conversando com o Dieguinho, você vai lembrar, a tendência dos próximos anos é o engajamento e vocês que são influências digitais terão grande participação. Foi a primeira vez que a gente se falou, foi por telefone. Não foi? Tem grande importância nessa virada de chave, porque vocês fazem esse trabalho de divulgação. De graça! E vocês, na minha visão aqui, até te falei isso fora do ar, vou repetir aqui, se nós ganharmos nas reuniões de marketing, sobretudo na ajuda da comunicação, nós vamos chamar todos aqueles influenciadores digitais que tiverem um viés não político. Ou seja, o que é o viés não político? Se você é influenciador digital e você não tem viés político para não ficar falando ou criticando aquilo que é bom porque não é tão corrente, ou falando que é bom mesmo não ser porque você está na corrente, você pegar todos esses como você, que é um cara isento, para trabalhar e ajudar nesse desenvolvimento. Eu não tenho dúvida que nós vamos ser muito mais assertivos. Eu não tenho dúvida. Porque eu preciso, volto a repetir, nós precisamos falar com o maior patrocinador do clube que é só você. A gente tem uma vantagem que o clube ele fala com o torcedor no macro. A gente fala com o torcedor no micro. No dia a dia. Todo dia. Eu subo aqui no mínimo 2 vídeos por dia. Eu falo com o torcedor Vasco todo dia. Eu sei o que eles querem, o que eles não gostam. Eu sou torcedor, o que está de saco cheio, o que ele tem vontade. Muitas das vezes o pessoal me xinga, eu entendo que a vontade dele era de lá xingar o presidente. Mas aí, como ele tem um contato mais fácil comigo, ele descarrega em mim que lida comigo todo dia. Eu aprendi a lidar com isso que no começo eu não sabia, porque a vontade dele era xingar o presidente. Amanhã pode ser você, pode ser o Léo, pode ser o Júlio, mas por não ter um contato com você, ele xinga a gente. Então a gente tem essa relação diária com o torcedor e a gente sabe que o torcedor quer. Eu acharia plausível, vamos fazer um modelo de camisa, o torcedor ir lá, elencar um número, o torcedor, tem 5 camisas para votação, deixar o Vascaíno escolher. Vamos pintar São Januário, fazer uma coisa, o Vascaíno escolher a tintura. É o Vascaíno, ele botando a mão. Não é ele que vai consumir? Eu não entendo, você não ouviu o torcedor para. Quem compra a camisa do Vasco? É o jogador? É o presidente? São os vice-presidentes? Compram, mas compram muito pequeno. Agora, quem compra na massa? Então por que a massa não pode ser ouvida na hora de avaliar o produto? Para dizer se gosta ou não gosta? A grande falha de mercado, a torcida do Vasco, 80% é off-rio. E o torcedor do Vasco fora do Rio é desassistido. Sem dúvida. Eu acho que um ponto fundamental para aumentar o plano de sócio, que é primordial na receita do clube, é você dar direito a voto para o sócio torcedor. Eu acho que tem que ter alguns critérios para não virar bagunça, 1 ano de sócio, ou um plano de sócio X, tudo bem. Mas eu acho extremamente importante você abrir um voto para o sócio torcedor. Eu vou até te dar a minha opinião sobre isso. Eu sou favorável que algumas categorias de sócio-torcedor têm direito a voto, não a todas. Não, eu acabei de falar. Todas. Aí você tem que, obviamente, aquelas que dão direito a voto vão custar um pouco mais. As que não dão direito a voto, um pouco menos. Eu cheguei em Manaus, por exemplo, que é a segunda maior cidade do Brasil, para ver Vasco e Corinthians. A gente tem uma loja do Vasco lá que é pirata, que não é uma loja, vende produtos oficiais, mas que não paga royalties do clube. Meu Deus do céu, não é possível que eu não mande uma pessoa, tem que ter alguém
eu tenho que ter um departamento do marketing que fale com o sócio fora do Rio, que fale torcedor fora do Rio. No nosso projeto, nós não só vamos dividir marketing comercial, como vamos dividir marketing Rio e marketing fora do Rio. Eu vou te recomendar assistir depois a entrevista do Bruno Maia, que ele vai te relatar as dificuldades que quem trabalha no marketing do Vasco tem por falta até de dinheiro. Mas quando eu perguntei pro Bruno, eu falei, Bruno, qual é a maior dificuldade que o VP de marketing do Vasco tem? Ele não me respondeu, ele gritou, dinheiro! Mas não é só o vice de marketing, todos eles têm. O problema é da cabeça do presidente. Mas eu concordo. Eu pergunto a você, marketing é despesa ou investimento? Investimento. Então tem que investir, gente. Eu acho que uma das maiores, um dos setores que mais podem gerar recursos para o clube é o marketing. Então, dos setores do clube que mais tem que ter investimento. Quantas pessoas cuidam das mídias sociais do Vasco? Quantas? 2. É absurdo. Tô te falando, é verdade. É absurdo. Não tem como cuidar. Fazem muito bem até para o número que são. O Vasco é top 5 nas Américas com 2 pessoas cuidando da mídia do Vasco. São heróis. Heróis. Você me perguntou, mas eu vou aproveitar para te falar, por exemplo, na questão de venda de ingressos. No primeiro ano, se nós ganhamos pelo menos 6 tipos de combo alternativos além do ingresso, nós vamos colocar. E no segundo ano tem que passar de 12. Ou seja, é mais ou menos como o trabalho o modelo americano. Isso, a gente vai vender e aí cada um vai poder, por exemplo, eu vou vender desde do ingresso associado ao copo do jogo com a medalha, ou o ingresso com a camisa, o ingresso com a experiência de você poder ir para uma van, almoçar com os jogadores no hotel e sair de lá, né, com a delegação para o jogo, né, assistir. A gente tem uma coisa que a gente vai levar para a federação, a gente tem a ideia de construir um camarote dentro do gramado, para que o torcedor possa, um camarote de 20 pessoas a 30 pessoas. É mais ou menos o que a gente vê na NBA, o cara assistiu o jogo ali quase dentro da quadra. Mas eu quero dentro do gramado, ou seja, um camarote que você assista dentro de campo. Mais ou menos onde é ali o banco de reserva, uma coisa nesse sentido? Exatamente, mais ou menos como se fosse ali um banco de reservas, onde evidentemente você tem que tomar as devidas precauções, porque o torcedor ele é emotivo, pode invadir o campo, e aí você tem um problema. Claro que isso não é uma coisa simples de fazer, mas se a gente conseguir, por quê? Porque a legislação permite? É por isso que eu estou dizendo que nós temos que conversar com a federação, temos que entender qual é o limite que a legislação me permite para criar certas experiências. E nós temos uma série de ideias para colocar e para serem aprovadas, que vai de jogos na tribuna, jogos em camarotes corporativos, jogos onde você vai ter, por exemplo, eu vou vender cada jogador que for apresentado não só nos planos sócios para você sortear. Isso já existe, né? Mas a gente quer estimular e aumentar essa relação com o torcedor. Por isso que eu estou dizendo, a nossa plataforma, a plataforma do Avante vai ser uma plataforma sempre muito voltada em cima de trazer o cliente, que é o vascaíno, sócio, não sócio, é claro que algumas coisas vão ser disponibilizadas só para quem é sócio, porque é uma forma de você também fazer com que o torcedor vire sócio. Eu vou te dar um exemplo. Eu procurei o presidente Alexandre Campelo tem um tempo, a gente ficou até de fazer uma reunião, mas acabou não indo à frente. Falei, presidente, o clube reclama muito de fake news, porque o clube não juntar, a gente trabalha com notícia todo dia, o clube não enumerar alguns veículos, alguns canais de vascaíno que trabalham com o clube todo dia, montar um setor, porque não dá para ficar ligando pro presidente. O presidente é a coisa mais importante para resolver. Lógico. Nomear uma pessoa no setor no clube, de tal dia, tal horário, a gente liga pro clube, o que tem de notícia e informação do clube, de maneira. A gente vem me ajudar a combater fake news. Gente, é um negócio tão simples, é um canal similar ao que o Vasco já tem para a imprensa. A gente já tem assessoria de imprensa? Sim. Que dá acesso. Sendo que a imprensa tradicional manipula o clube pro mal. Elas dão só informação que interessa e negativa. E tem vascaíno tentando dar notícia todo dia, mas nós vamos criar. Não é que a gente não vai dar atenção à imprensa. Claro que a gente vai continuar dando a imprensa. Só que nós vamos criar alguma coisa que não existe hoje. Que na verdade é vamos dizer assim, um trabalho diário para os youtubers, para as pessoas, os influenciadores digitais. Óbvio que isso tem que ter. Obviamente que vai ter um cadastro. Não, o processo, né? Qualquer um pode. Exatamente. Vai passar por uma avaliação, essas pessoas, tanto influenciadores de dentro e fora do Rio, mas que tem uma avaliação, que realmente que se avalie o trabalho para ver se é um trabalho isento, se é um trabalho destinado realmente
a vida associativa do clube, e nós vamos alimentar essas pessoas com informações verdadeiras. Isso tem que ser enfrentado, é uma realidade. Ninguém vai mais... É o tipo de relação que não adianta você achar que vai voltar. Não vai. Cada dia que passa, vocês vão ter mais pessoas inscritas nos canais. Cada dia que passa, cada dia que passa, vocês vão ter mais influência no dia a dia dos torcedores. E por que não abastecer vocês de informações verdadeiras, né? Informações quentes, informações, né, oficiais, verídicas, porque vocês vão ajudar a disseminar as informações verdadeiras, não as mentirosas. Mais do que isso, inclusive cadastrar. Por exemplo, Dieguinho, se você quiser chegar lá hoje e cobrir ao vivo no seu canal a apresentação, por exemplo, do Fred Guaim, você poderia no Vasco hoje? Não. Pô, mas por que não? Se você é um canal, você tem não sei quantas mil pessoas, então assim, sabe? Eu tô tentando... Por isso que a gente quer trabalhar essa questão do cadastro. E aí você, se você vai poder ir lá fazer ao vivo ou não, eu não sei, mas você vai estar cadastrado para fazer. Eu entendo o seguinte, eu não sou formado em jornalismo. Tem certas coisas que eu não posso fazer. Eu não posso escrever, não posso assinar como jornalista, que eu não sou. Porém, como você falou, assistir um treino, ir para uma coletiva, cobrir um evento, por exemplo, o Botafogo fez isso. A apresentação do Honda, o Botafogo levou os influenciadores de dados do Botafogo todo. Você acha que os influenciadores me ajudaram muito? A divulgação, a pentelhar, vai lá e vai a exercício do cara. Eles ganharam muito sócio torcedor. Então eu acho que é importante. O Botafogo levou, eu tenho muita amizade, mandar um beijo aqui pro Thiago Franklin do canal TF, que é o maior canal do Botafogo. Levou os influenciadores do Botafogo pra pré-temporada do Botafogo. Pô, os caras estavam ali no dia a dia cobrindo o treino do clube. Sem dúvida. Eu acho que tem que aproximar, é uma realidade, ela é uma realidade que não vai mudar, e acho que o Vasco está perdendo tempo com isso. Poderia estar se aproveitando, e inclusive para ajudar a desmistificar tanta fake news que sai, que engana o torcedor, que sabe que às vezes ilude o torcedor. Então assim, acho que às vezes pro bem e pro mal. É uma tendência de mercado hoje, Fred, com a disseminação eu te falo porque eu acompanho isso dia a dia. Qual é a tendência de mercado hoje? O sistema tradicional da televisão, de cobertura de clube, vai quebrar. O torcedor hoje, ele tem condição de ouvir notícia do clube dele o dia inteiro. Então, em vez dele ligar algum programa na Fox, ou na Globo, ou qualquer programa esportivo, e passar 3 horas ouvindo um programa que vai falar 5 minutos do clube dele, ele vê o Mário, ele vê o Atenção Vascaína, ele vê o Mineiro Vascaíno, ele vê o Campista, ele vê o Juninho Machado da Gama. Sem dúvida. E tem conteúdos diversos. E ele quer o conteúdo da Vasco TV. A Vasco TV, inclusive eu sou favorável ao presidente do clube, assim como estava fazendo com o Vanderlei, precisa convocar uma coletiva com a imprensa toda semana. O presidente do clube pode usar a Vasco TV no mínimo uma vez por semana para se comunicar com o torcedor. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, acho até que mais. Mas, enfim, é isso que eu digo. Tem tanta coisa que a gente está aí na mão e que a gente pode fazer e que não custa, ou que custa pouco, mas que traz grande retorno. Claro. Porque a gente sempre tem que pensar em duas coisas. Você tem que trazer o teu cliente. O cliente é o torcedor, o cliente é o sócio. Vamos trazer ele para a porta do Vasco. Vamos trazer ele para dentro do clube. Vamos fazer ele investir no clube. Vamos fazer ele estar satisfeito. Porque um torcedor satisfeito com o clube, ele vai gastar muito mais, vai ajudar muito mais o Vasco. Isso é uma solução, e aí, dependendo da nossa capacidade, a gente pode transformar esse remédio que é amargo, dessa reestruturação de dívida, num remédio muito menos amargo e com um poder de cura muito mais rápido. Porque, imagina, o Vasco hoje, um clube que tem quase 600 milhões de dívida, né? Eu volto sempre a explicar, e aí o torcedor tem que entender a grande dificuldade que você tem ali. O Profut está negociado, atrasado. Isso é um problema seríssimo que o Vasco enfrenta. Tem lá o ato trabalhista. Para quem não sabe, o Vasco tem um ato trabalhista de 2 milhões de reais. Dividido em 60 e tantas parcelas. Que já vem, são 60 e poucos. Foram 66 parcelas, salvo engano. De 2 milhões mês, que são já deduzidas na fonte voltada da Globo. Ou seja, quando a Globo repassa para o Vasco, já vem deduzido. Então o Vasco tem o problema das ações trabalhistas, o Vasco tem o problema Profut, o Vasco tem as ações cíveis. Tem que encarar de frente esse problema e tem que entender que só cortando custo, mas custo inteligente, né? E otimizando a receita, valorizando o recurso e fazendo investimentos em coisas como a gente acabou de falar agora, várias, o marketing, não é possível, não se põe gente
no off-Rio porque o Vasco não tem dinheiro. Pô, a gente tem 79% da nossa torcida. Se a torcida a nível Brasil tiver mais engajada, ela vai conseguir mais. Você acha que ela vai pagar o salário e vai dar muito mais lucro para a equipe? Porque, gente, isso é óbvio. Agora, a visão tem que ser uma visão comercial. E se a visão não for extremamente comercial, nós vamos patinar muitos anos, porque vão vir promessas aí mirabolantes, promessas que vêm muitas vezes para enganar o torcedor, num momento onde o torcedor está carente, ele está decepcionado, nosso rival nadando de braçada e a gente patinando. Então, temos que falar a verdade, temos que parar com essas brigas políticas, nós temos que minimamente ter paz dentro do clube e para que a gente possa botar essas agendas que são importantes e são urgentes para o Vasco para fora. E isso vai fazer com que o Vasco retome o caminho do crescimento e retome o caminho das conquistas, dos títulos, né, da restituição financeira e por aí vai. É isso que está precisando acontecer. Só para a gente finalizar agora o nosso bate-papo, eu li uma entrevista sua para o Globoesporte.com no período da sua saída do clube. Aí você finaliza dizendo por que você largou a vice-presidência de futebol. E um dos temas que eu li na matéria do Globoesporte.com, você havia dito que a venda do Paulinho era uma caixa preta. É verdade. Então eu gostaria que você encerrasse a entrevista com eu me respondendo essas duas perguntas. Por que você saiu, largou a gestão, e você me disse no começo da entrevista, você trabalha muito com crença, e quando você acredita, você está dentro, se não acredita mais, você está fora, até porque é um cargo não remunerado, não faz sentido mesmo. E por que a venda do Paulinho é uma caixa preta? Vamos lá, eu vou responder essas duas perguntas a você e vou apelar para a coerência do torcedor, para que ele use a coerência na análise. Nós não somos remunerados, nós estamos ali por paixão, Dieguinho. Não dá para uma pessoa, primeiro, não consigo ver coerência e você está em algo que você prejudica teu trabalho, você prejudica a tua família, você prejudica teu lazer, se você está fazendo algo que você não acredita. Porque o que me move é minha crença de que realmente eu estou ali para ajudar o Vasco. Eu não sou uma pessoa que está ali por causa de ingresso, de camisa, por não sei o que, não. Quem me conhece sabe. As pessoas que me conhecem no Vasco sabem que eu não peço ingresso, eu sou bem, eu não peço ingresso, gente, não tem a possibilidade. Eu sou o cara que eu pago minha camisa, pago meu soldo, como tem que ser. E não tem que ter nenhum tipo de... Não estou falando isso aqui para ser merecedor de nenhum, eu estou falando nada mais que a minha obrigação. Nada mais que a minha obrigação. Agora, não é coerente eu ficar num negócio que eu não acredito. Por política, não. A forma como o Campelo montou o departamento, que ele começou a viver o dia a dia comigo lá, eu percebi muito claro de que o Campelo não queria vice-futebol. O Campelo queria que eu saísse. E está aprovado. Se eu tivesse falado a mentira, eu fui o primeiro vice-presidente a sair de uma pasta que é uma das a mais importante. Ele não botou ninguém. Segundo a entrevista dele mesmo, ele diz que o estatutário atrapalha. Aí eu pergunto, ele atrapalha só no futebol ou ele atrapalha em todas as vice-presidências? Porque isso vai mostrando, ele tinha o vice-futebol largou. Ele tinha o vice, isso fala o rompimento das outras, mas vamos falar aqui, cadê o vice-marketing? Cadê o vice-médico? O Bruno Maia saiu. Saiu, cadê? Não teve tempo para colocar até hoje? Então, ele não tem vice-futebol, ele tem vice-médico, ele tem vice de marketing. É simples de mostrar. Então, assim, a atitude dele Tu acha centralizador? Tá claro aí, não tá? Muito eu aprendi na minha vida. Vou fazer 44 anos amanhã, inclusive. Dia 18 de fevereiro. Parabéns. Obrigado. Sei que essa entrevista vai depois, mas quero te agradecer já. Eu quero te dizer o seguinte, eu já vivi para ver muita gente boa e muita gente ruim. Então, falar, às vezes as pessoas falam e às vezes a prática é outra. Acho que você tem que aprender, você tem que viver, porque tem uma frase assim, a prática é o critério da verdade. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Você tem que mostrar na prática aquilo que você prega. Então, assim, falar que o Campelo, que ele dificulta a vida de vice-presidente, tá aí, ele não repõe nenhum. Acho que está claro. Na minha saída do futebol, foi simples. Eu percebi claramente que ele queria ter gestão do futebol. A venda do Paulinho é uma caixa preta. Por quê? A venda do Paulinho, ela foi feita à margem, não é do Fred, ela foi feita à margem
minha, do executivo, do gerente de futebol, de toda a estrutura do futebol. Toda. Ele tem o direito de fazer? Tem, ele é o presidente. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora, é conveniente você sentar, eu, por exemplo, sou presidente do Vasco, e fosse tratar de uma negociação tão importante e tão alta, eu gostaria que, se você fosse meu vice-presidente, você fosse junto, amanhã é uma testemunha que eu tenho para como as coisas foram negociadas, para saber se eu tinha condição de esticar mais a negociação ou não, para saber se, sabe, porque eu entendo que eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu faço as coisas tudo bem. Eu entendo que quem não deve, não teme. Eu entendo que quem não tem a esconder, eu não tenho problema nenhum de levar meu vice-presidente, de levar meu executivo. Pelo contrário, eu quero que pessoas amanhã comprovem que a gente fez ajude a fazer melhor possível e ajude. Não só comprove, mas como você falou, que ajude a fazer o melhor. E não foi isso. A gente, muito pelo contrário. Ele negociou sozinho? Sozinho o tempo todo. Eu nunca me esqueço, o Paulinho teve uma entrevista às 4 horas da tarde, e o Paulinho, a gente não sabia à noite. Tinha um jogo do São acabou o jogo. Eu fui informado pelo repórter da Tupi que o Paulinho, o presidente, ia dar uma. Eu só não. Eu, pelo Lai e pelo Newton Drummond, que na época faziam parte, nós fomos informados ali que ia ter 4 horas uma entrevista da venda do Paulinho. Isso não é coerente. Você não sabia que ele tinha sido vendido? Eu sabia, tinha rumores, mas se quem está tratando é o presidente e está tratando só, ele que dá informação através do presidente. Qual a justificativa que ele deu de tratar sozinho? Disse que ele é presidente, o presidente tem o direito de fazer. Foi isso que ele falou? Foi o que ele respondeu. Na nossa briga foi isso, eu sou presidente, eu tenho o direito de fazer. Não é para alguém que prega a transparência. Tu acha que o Paulinho foi mal vendido? Acho. Paulinho é um dos grandes jogadores. Eu não consigo, não entra na minha cabeça o Paulinho ser vendido por 18 milhões e meio e o Vinícius Júnior 45 milhões de euros. Pode dar desculpa que quiser. Não existe racionalidade nessa pauta. Eu acho que o Paulinho poderia sair por menos 25 milhões. Ou 20 milhões com percentual maior. Uma venda futura. Que também seria interessante, porque ele dá uma porrada, você resolve o problema. Eu acho que isso, inclusive, é tendência de mercado. Vender sempre segurando, porque quando chegar lá, vende por muito mais. Imagina se tivesse um percentual do Felipe Coutinho quando ele foi vendido do Liverpool para o Barcelona. Era uma bolada. A gente teria pago boa parte da dívida do Vasco. Então, acho que o problema do Vasco, grande parte, ele está aí relacionado da dívida, uma boa parte da melhora dos recursos às categorias de base. As categorias de base, como eu falei pouco, mas falei rápido, ela é um pilar da recuperação de qualquer clube do Brasil, não só no Vasco. Não é à toa que muitos fundos eles querem fazer a gerência do futebol, porque sabem que no futebol está a grande fábrica de talentos, e o Brasil é sim a maior fábrica de talentos do mundo, vai continuar sendo. Isso aqui é um celeiro natural, né, de talentos, e o Vasco tem grande chance de, num sub-20, sub-17, sub-15 que vem subindo aí, pagar toda ou boa parte da sua dívida, se for bem trabalhado. Ter maior capacidade de investimento e começar a buscar uma folha de futebol profissional que nós entendemos hoje que para você entrar no Vasco hoje, se manter em linhas gerais, uma média de assertividade no futebol. É que não tem como acertar tudo. Não, futebol é uma coisa que não é ciência exata, concorda? Claro. Então você pode ter adaptação, ter o risco da lesão, tem uma série de coisas, encaixa o esquema do jogador com o treinador. A própria ambientação com o próprio grupo. Tem um monte de coisa, né, que é variável. Mas se você tiver uma média, tá, de assertividade, eu diria para você hoje que o Vasco com 9 a 10 milhões de folha no futebol, o Vasco volta a disputar título. Eu acredito, obviamente, que o Vasco tem solução, não é um estalo de dedo, não acredito em fórmula mágica, não acredito em solução de varinha de condão que vai chegar aqui, que vai fazer, que vai acontecer. Eu acredito no trabalho sério, estruturado, usando todas as forças e correntes que podem ajudar o Vasco, todas, inclusive vocês que são influências, que têm um papel muito importante nesse estímulo e nesse engajamento que vai marcar a próxima década do futebol brasileiro, porque os contratos serão muito à base de engajamento, as empresas não vão descarregar um caminhão de dinheiro num patrocínio estático, onde não haja
o variável por desempenho. Então, Fred, para finalizar, deixa um recado curtinho pro torcedor aí. Primeiro dizer assim, que eu acho que apesar de ser um ano político, nós temos que entender que a política é o primeiro ponto. Quem ama o Vasco não atrapalha o Vasco. Não podemos fazer política de desconstrução do clube. A gente tem que entender que a gente não pode trabalhar eu digo sempre assim, a política do quanto pior, melhor. Ou seja, se o Vasco está mal, é melhor para a corrente, para as oposições. Vender o caos para dar solução. Eu trabalho para ajudar no caos, para tentar vender a solução. Eu acho que essa mentalidade é uma mentalidade superada, é uma mentalidade errada, é uma mentalidade que o torcedor e o sócio já conseguem entender isso com muita facilidade. Dizer para o torcedor, volto a repetir, o torcedor é a grande mola propulsora desse projeto que o Vasco tem de reestruturação. É só por ele, então somente por ele, é possível sair de um quadro adverso como o Vasco está aqui. Dieguinho, quero te agradecer, obrigado de verdade, você sabe que desde o primeiro momento que você me ligou foi um prazer, quero te agradecer, você sabe o quanto eu fiz questão de dar essa entrevista para você. Acostumando com isso, né? Por exemplo, uma das vezes que eu falei com o Fred falou, pô, cara, meu filho é teu fã, até mandei um vídeo pro teu filho. Gabriel é teu fã. Fui no vídeo, fui no evento do Leven agora sábado, o Peruca tava lá, o filho do Peruca é meu fã, a esposa do Peruca, a mãe do Matheus, que é o filho do Peruca, ela passou por mim, acho que eu já tinha visto ali alguma foto do Peruca, eu não tinha guardado a fisionomia dela. E ela passou, meu filho já assiste todo dia. Eu falei assim, eu sou a esposa do Peruca, eu falei, assim, você não consegue entender isso. Todos vocês que me assistem de casa aí, o carinho é mútuo, sou ser humano, passivo de erro, vai ter dia que eu posso estar um pouco azedo, meio chateado de gravar o vídeo um pouco mais azedo, mas no meu modo geral é sempre com um sorriso no rosto, brigando, até porque eu entendo que a nossa função aqui é de alguma maneira manter a esperança e a chama de vocês ativa. Pouco importa o meu dia, se eu estou chateado, se eu estou puto ou não, eu tenho que transmitir o meu vascaínismo para vocês, te manter com a chama acesa, porque eu entendi que é meu papel, eu me propus a isso, a tentar de alguma maneira ser o elo entre a arquibancada e o clube. Eu quero sim ser essa mola que eu consiga falar com o torcedor e conseguir fazer o torcedor ser ouvido dentro do clube. Eu me propus a fazer isso. Daí pra lá eu não quero me meter. Você que está em casa, de repente não acha que não tem condição de ser um influenciador, mas você pode mudar a história do teu clube virando sócio, comprando um produto licenciado. Cada um de nós tem como botar a sua pedrinha na coroa. Então, rapaziada, entenda que cada um de nós temos como, reerguer a história do nosso clube. Então dê o que você tem para dar de melhor, seja via política, seja via qualquer coisa, faça o que tiver ao seu alcance para ajudar o clube. Então o Vasco tem a faca e o queijo na mão, tem uma torcida gigante, apaixonada e que engana. Então só basta a diretoria estimular o torcedor. E carente por notícia, porque a verdade é que o Vasco não tem a atenção dos veículos normais que deveria ter. Isso é mais um motivo para vocês vão crescer muito, eu não tenho dúvida, porque os órgãos normais de imprensa, eles não dão ao Vasco a importância que o Vasco tem. Então, Fred, o papo foi muito bom. Então, rapaziada, é isso. Tá aí o Fred, vai vir mais vezes no canal. E outra coisa que eu costumo dizer também, Fred, o espaço do canal aqui ele é aberto para qualquer um. Amanhã depois, saiu uma fake news, plantaram uma notícia que não é verdade, você tem meu número. Dieguinho, posso usar o espaço do canal para me defender de uma notícia X? Inclusive eu liguei para o Júlio recentemente, que o Leve, numa live dele, disse que o Júlio estava sendo investigado por uma situação aí do crime da empresa dele lá, que ele trabalhou e tal. Nem entendi muito bem. Liguei para o Júlio. Júlio, você quer usar o espaço do canal para se defender? Dieguinho, no momento ideal a gente vai vir se pronunciar, não quis. O presidente Alexandre Campelo também. Inclusive a entrevista do Campelo surgiu assim. Presidente, você não acha que não está na hora de você convocar, não pedir, tá? Convocar uma coletiva, pô, o pessoal quer saber cadê o dinheiro do sócio torcedor, os salários não foram pagos ainda, esses 32 milhões de penhora aí, e aí o Vanderlei Luxemburgo, aquela zona toda, foi aí que ele falou, Diego, foi o seguinte, vez da entrevista para a imprensa, eu dou para você, vai lá na minha casa hoje eu te dou, eu não pedi entrevista do Campelo, ele me chamou para ir à casa dele e me deu, então é sempre assim, dando espaço, porque eu acho que todo mundo deve ser ouvido, não tem verdade absoluta. Muito obrigado, irmão. Nada, manda um abraço pro filho. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço.
Tamo junto, família, e a qualquer momento Dieguinho volta. Futebolaço, o bagulho que faz o golaço. Tamo junto, valeu!